Ministro da Defesa diz que não vai rever a situação dos taifeiros da Força Aérea com relação ao rebaixamento de posto. Está entre aspas, e não é por nada. E você vai ver aqui comigo no vídeo de hoje o que é que disse o Ministro da Defesa e que história é essa que há mais de 10 anos se arrasta na Força Aérea. Bem-vindos de volta. E se você for novo por aqui, pausa o vídeo agora, se inscreva no canal aqui embaixo, ative as notificações, deixe seu like, compartilhe nosso conteúdo e comente. Quem sabe o seu comentário não vira um Augusto Leitão Responde. Passe nas nossas redes sociais, nós temos o meu Facebook e o meu Instagram, o @Augusto Leitão. Lá você encontra trailers, vídeos e algumas frases que você pode salvar e compartilhar. É o @Augusto Leitão. Me segue por lá também. Conheça meu site, augustoleitãoadvocacia.com.br, e faça tudo isso que eu falei para que o YouTube entenda como relevante nossos vídeos, como relevante nosso conteúdo. Entregue ele sempre para você e para mais e mais pessoas. O nosso e-mail, atendimento@augustoletaoadvocacia.com.br. Primeiro ponto, que história é essa? O que é que está havendo? É um ofício do Ministro da Defesa para o deputado Luciano Bivar, que é o primeiro secretário da Câmara dos Deputados, dizendo que não há motivo para modificação dos postos e das graduações dos taifeiros da aeronáutica, que houve um grande pente fino, houve entre aspas, um rebaixamento dos postos e graduações, na verdade dos valores correspondentes aos postos e graduações que esses militares recebiam e suas pensionistas também, e que aí ele trouxe 2, 3 justificativas ali, um pouco rasas no meu entendimento, um pouco superficiais no meu entendimento, para o problema que houve e que foi solucionado de maneira muito abrupta e equivocada pela Força Aérea Brasileira, sacrificando e muito seus militares e a família militar. A gente já vai falar disso agora. O que é que aconteceu? Bom, os taifeiros da aeronáutica, eles não tinham lá um quadro que chegasse a suboficial, assim como tinha nas outras forças armadas. Então o taifeiro, ele chegava na ativa a taifeiro-mor, e ele passava a receber, se ele tivesse os 30 anos, ele ia no máximo a terceiro sargento, recebia como terceiro sargento depois de 30 anos de serviço. E aí havia esse questionamento, porque em outras forças havia um quadro que chegava até suboficial, que isso deveria ser feito e regulado, e aí somente em 2009, passando a valer a partir de 2010, que veio a Lei 12.158. E agora qual é o número do decreto? Será que tem aqui o número do decreto? Mas, cara, nem o número do decreto bota, né, velho? Eu vou achar aqui. E no ano seguinte, em 2010, o decreto 7188 de 2010, que detalhou alguns pontos da Lei 12.158, direcionada diretamente aos taifeiros da aeronáutica. Qual era a situação? É que não havia previsão de esses militares chegarem a suboficial assim como em outras forças, então veio uma lei lá em 2009 a fim de corrigir distorções do passado e permitir que esses militares chegassem, dependendo do tempo de serviço no quadro, chegassem até suboficial. Então nós tínhamos aí, poderia ter alguém saindo com primeiro sargento, como segundo sargento ou como suboficial, dependendo do tempo de serviço que tivesse. Qual foi a forma que a aeronáutica acabou aplicando isso na prática? Em 2010, já logo pertinho do primeiro mês de vigência da Lei 12.158, que foi
julho de 2010, eles publicaram as portarias de todos, mapearam e publicaram as portarias de todos os militares que estavam nessa situação e de seus pensionistas e corrigiram o soldo de acordo com o tempo de serviço e os acessos, a lei não chamou de promoções, e os acessos que esses militares deveriam ter tido às graduações superiores e o impacto que isso traria na sua remuneração. De modo que, na segunda metade de 2010, quem estava recebendo como TM, como 3S, muitos já estavam recebendo como suboficial. Acontece que aqueles militares que já tinham um posto acima, na verdade, o acesso ao grau imediato, por terem 30 anos de serviço e terem saído como taifeiro-mor e ganhavam como terceiro sargento, a aeronáutica entendeu o seguinte: olha, ele já tem aqui um posto pelos 30 anos. Se a lei permite que ele chegue até suboficial pela lei, entendemos que ele deve receber como suboficial mais o posto que ele já tinha, e começaram a implementar e pagar de segundo tenente para muitos militares taifeiros nessa época. E aí isso aconteceu por um tempo, houve discussões se estava sendo feito de forma correta ou errada, mas já estava sendo pago. A Cojaer foi questionada em 2012. A Cojaer foi questionada em 2012, se manifestou, fez parecer. A Cojaer foi questionada pela DIRAP, pela DIRINT, pela então DIRINT, em 2012, se manifestou com parecer sobre essa questão, e o parecer era no sentido negativo, de que esses militares poderiam receber no máximo até suboficial. Acontece que aí, com um parecer negativo, a aeronáutica acabou não tomando as providências lá em 2012, e muito perto de prescrever, na verdade, depois de ter prescrito em um dia, em 2015, a aeronáutica publica uma portaria de revisão falando dos taifeiros e dizendo que há um processo de revisão em relação aos taifeiros da aeronáutica e seus pensionistas que eventualmente possam ter chegado a segundo tenente e não a suboficial. E aí, na verdade, essa portaria, a intenção dela, muito provavelmente, era apenas interromper o prazo decadencial de 5 anos, que está previsto na Lei de Processo Administrativo, no artigo 54 da Lei de Processo Administrativo, que é 5 anos após o primeiro pagamento. Acontece que publicaram essa portaria e nada fizeram, não implementaram em folha, não reduziram os proventos e as pensões desses militares. E aí, passados mais 5 anos, perdido mais um quinquênio decadencial, no segundo semestre de 2020, a aeronáutica começa a reduzir proventos e pensões fundadas numa portaria de 5 anos atrás. E aí a minha crítica, eu não vou nem entrar no mérito se está correto pagar como segundo tenente ou se está correto pagar como... E aí a minha crítica, eu não vou nem dizer se está... E aí a minha crítica, eu não vou nem entrar no mérito se está correto pagar como segundo tenente ou como suboficial, e aí tem a justificativa do ministro da Defesa dizendo que o correto seria suboficial, mas eu vou me ater à questão da forma, porque constatado em 2012 pela própria aeronáutica que não deveria estar sendo pago como segundo tenente, a aeronáutica nada fez até 2015, publicou uma portaria para tentar evitar apenas a questão, para tentar evitar apenas o lapso dos 5 anos do quinquênio decadencial, e aí mais uma vez nada fez por mais 5 anos, e depois dos 5 anos do segundo quinquênio começa a reduzir proventos e pensões dos 4.000 taifeiros que estão mapeados nesse processo. Discordo da forma e da abordagem que a aeronáutica se posicionou Discordo da forma e da abordagem que a aeronáutica se posicionou com relação aos seus taifeiros, e aí aqui é só uma manifestação do Ministério da Defesa dizendo que o correto seria suboficial mesmo, e aí traz duas justificativas que eu entendo que já estão superadas pela discussão que já houve nesse processo. Queria deixar aqui, muito obrigado, nosso e-mail atendimento@augustoleitomadvocacia.com.br.
Eu queria deixar aqui, muito obrigado, nosso e-mail, atendimento@augustoleitãoadvocacia.com.br. Se vocês forem novos por aqui, pausa o vídeo agora, se inscreva no canal aqui embaixo, ative as notificações, deixe seu like, compartilhe nosso conteúdo e comente. Quem sabe o seu comentário não vira um Augusto Leitão Responde. Passe nas nossas redes sociais, temos o meu Facebook e o meu Instagram, o @Augusto Leitão. Lá você encontra trailers, vídeos, algumas frases que você pode salvar e compartilhar. É o @Augusto Leitão, me segue por lá também. Conheça meu site, augustoleitãoadvocacia.com.br, e faça tudo isso que eu falei para que o YouTube entenda como relevantes nossos vídeos, como relevante nosso conteúdo, e entregue ele sempre para você e para mais e mais pessoas. Um abraço a todos, fique com Deus e até o próximo vídeo.